Olá, tudo bem? Eu sou o Salve Silveira, fundador do projeto Estuda que a Vida Muda, e eu sou uma pessoa apaixonada por aprendizagem, tecnologia e liberdade. Hoje você vai aprender muita coisa top. Hoje você vai sair daqui como um verdadeiro mestre na arte dos resumos. Você vai aprender a fazer excelentes resumos, filtrando e memorizando o necessário, e automaticamente, inclusive aumentando o foco nos estudos. Você vai aprender resumos específicos para situações distintas, otimizando consideravelmente a sua aprendizagem para cada tipo de situação que o mundo do conhecimento exige. Continua aqui que você ainda vai conhecer mais essa técnica. E sem falar também que você vai ter ganhos diretos, você vai ter rapidez na manutenção do conhecimento, vai ter habilidade de ver ênfase nos pontos mais importantes dos assuntos. Em geral, vai conseguir ganhar uma enorme economia de tempo e praticidade nos seus estudos. E quero lembrar que esse treinamento é todo feito pelo projeto Estuda que a Vida Muda, que é um projeto ativista em prol da liberdade que visa fazer de você a melhor versão de si mesmo através da independência nos estudos e na aprendizagem, ao mesmo tempo em que te adapta a viver no futuro de rápidas transformações tecnológicas. Que bacana, né? Vale lembrar também que esse treinamento que você está assistindo agora, ele é chamado Aprender de Vez e tem o objetivo de aperfeiçoar ao máximo para valer a forma como a qual você estuda e aprende, ao ponto de você conseguir aprender com altíssima performance, sendo também que esse treinamento é 100% gratuito e ele é disponibilizado no YouTube. Então eu quero te afirmar que se te cobraram alguma coisa por ele é porque te passaram a perna. Então vai lá e pede seu dinheiro de volta, tá bom? E esse treinamento ele é todo dividido em 6 partes e essa é a 5ª delas. Mas antes vamos relembrar tudo que a gente aprendeu aqui. No primeiro treinamento, você compreendeu algumas das principais causas para o motivo de você e a maioria das pessoas odiarem estudar, podendo inclusive atuar sobre essas causas. No segundo treinamento, você aprendeu a implantar a famosa técnica das técnicas, a mais importante desse treinamento e uma das mais eficazes e mais utilizadas no mundo todo por estudantes de alta performance. Você aprendeu a utilizar a técnica SQ3R. E foi show, não foi? No terceiro treinamento, você aprendeu de forma bem simplificada a utilizar uma técnica muito poderosa, além de favorecer e muito a memorização e conseguir economia nos estudos. A técnica dos mapas mentais. Foi uma aula épica, não foi? No quarto treinamento, que vai ser o de hoje, você vai conhecer aquilo que a maioria dos estudantes produtivos são verdadeiros mestres em fazer. Parte feita principalmente para todos que querem ficar bons nas provas tanto da escola quanto da faculdade e até mesmo de concursos públicos e vestibulares. Já agora no quinto treinamento, que vai ser o próximo, você vai aprender a memorizar os assuntos que estuda através das revisões e vai aprender muito sobre o cérebro. No sexto e último treinamento, que é mais uma aula informativa, você vai conhecer diversas formas altamente eficazes de aprender. E eu posso te garantir que você vai adorar aprender tudo isso. Você vai aprender de maneira mais divertida, mais legal e mais focada. Tudo isso através da aprendizagem ativa. Na descrição aqui embaixo, está o link de todos esses treinamentos. E eu tô aqui para facilitar ao máximo a sua vida. E para ficar mais fácil para você consultar o material, eu já te afirmo que o material está dividido dessa forma. Então, por isso, se você quiser ir direto nesses pontos, é só você ir na descrição e lá na descrição é só você clicar no título que vai cair direto na parte que você está querendo. Até porque, gente, convenhamos, esse vídeo aqui ele é muito grande. Agora imagina só se você quer consultar apenas uma parte, tem que ficar buscando no player do YouTube. Então, para solucionar esse problema, é só você ir na descrição, ver o título que você quer e ir direto na parte para você não perder tempo buscando milho. E antes da gente começar, eu também devo lembrar da estrutura desse treinamento. Ele é dividido em parte teórica, parte prática, com um pequeno desafio para você executar. Tudo com o objetivo de transformar conhecimento em hábito e habilidade. Logo, eu já aviso aos navegantes. Você tem que ter disposição para fazer os desafios que são bem detalhados. Caso contrário, você vai estar jogando todo o seu tempo fora.
Bom, então beleza, chega de enrolação e vamos começar aqui, até porque convenhamos que eu enrolo muito. Então, gente, estudar sem resumir é como ir a Roma e não ver o Papa. Na atualidade, a gente é obrigado a devorar uma pizza gigante de informações todo santo dia. Você sabe disso. E para conseguir sobreviver a essa era em que a gente tem que aprender muito, tem que economizar tempo e tem que aprender com eficiência, uma das melhores formas de fazer isso é através do resumo, que além de você estar se preparando para a revisão, ou seja, que você não vai ter que estudar o material todo de novo, você também filtra as informações mais necessárias. Vou falar aqui agora sobre alguns benefícios do resumo. O primeiro deles é o filtro. Você vai conseguir filtrar todo aquele material gigantesco em pouquíssimas folhas. Também ajuda na revisão, produz material para revisar mais tarde, evitando o desperdício de tempo lendo o material todo novamente. Memorização. Todo resumo é feito com o objetivo de ser o mais memorizável possível, fazendo com que a revisão seja rápida e efetiva. E sem falar também no foco, deixa a mente ocupada durante o processo de criação. Se você apenas estuda lendo, as chances de você se distrair são enormes, pois o cérebro fica desocupado, enquanto ao criar os resumos, o problema é amenizado, botando para trabalhar em vez de ficar pensando na morte da bezerra. Então, por esses e por vários outros motivos, os resumos são essenciais aos estudos. Mas é claro que para tudo tem técnica, não é só você pegar a folha e sair desenhando, rabiscando nela. E como toda técnica, você tem regras, você tem exceções, você tem vantagens, desvantagens, vários tipos. E antes de mais nada, eu vou dizer como é um resumo bom, correto e ideal no meu ponto de vista. Na minha opinião, o bom resumo ele tem que ser de rápida visualização. Ele permite a visualização rápida de todo o conteúdo mais importante, com tudo mastigado. Na minha opinião, essa é a característica mais importante do resumo, pois você vai estar priorizando a visualização dos temas mais relevantes, indo direto ao ponto, sem enrolação. Segundo quesito, menos é mais. Os bons resumos são os mais limpos possíveis, ocupando pouco espaço na folha com o mínimo possível de informação, ficando somente informação essencial. Aqui, clareza é sinônimo de rapidez. Logo, seu objetivo não é sair resumindo tudo, pois você não vai precisar de aprender tudo. Você quer aprender só o essencial que você realmente precisa naquela hora. E um outro quesito, e não menos importante, o resumo é pessoal. Cada pessoa faz seus resumos de formas diferentes, logo pode ocorrer de algumas pessoas não entendam os resumos de outras, porque essa ferramenta nada mais é do que um terno sob medida feito para cada pessoa. Agora, sem mais delongas, vamos ao passo a passo da criação de um bom resumo. Bom, primeiro então vamos aos materiais necessários para você fazer um resumo bacana. Se você fez a aula de mapas mentais e comprou os materiais para conseguir criar eles, a notícia é boa para você. Você não vai precisar mais comprar nenhum material, pois todo aquele já serve. E agora, se você não comprou, eu recomendo para você folhas A4, podem ser coloridas, podem ser brancas, tradicionais, pode até mesmo serem rascunhos, aquelas folhas que já foram impressas, mas que dá para você reaproveitar a parte de trás, aquela parte que ainda está branca. Cores. Canetas coloridas, esferográficas, algumas pessoas até utilizam lápis de cor, e até mesmo canetas coloridas hidrográficas, que são aquelas canetinhas. Mas se você não gosta, não precisa, mas canetas coloridas são sempre recomendadas. Mas eu sei no que você está pensando. Ah, Salvio, mas eu sou adulto. Para que você quer que eu compre esse material que muitas vezes é usado por criancinha? A finalidade das cores é bem simples. Facilita consideravelmente o seu cérebro a memorizar as coisas. Para isso, você deve utilizar o máximo possível de cores. Quanto mais colorido, mais vai ser atrativo para o seu cérebro memorizar. Beleza? Então agora vamos começar então a criar um resumo tradicional. Em primeiro lugar, o correto é você não começar resumindo, e sim lendo e entendendo o material. Por isso, você deve continuar usando a técnica SQ3R, que eu ensinei agora há pouco. Se for um assunto que cai em prova, eu recomendo que antes de você fazer o resumo, você faça alguns exercícios.
Mas por que fazer alguns exercícios antes de estudar, já que eu não sei a matéria? Simplesmente porque no resumo você vai colocar os pontos mais importantes. E quando você faz uma pequena bateria de exercícios, mesmo que seja sem a intenção de acertar, em primeiro lugar, você vai estar avaliando o conhecimento prévio que você tem sobre o assunto. E outra é que você vai ver aquilo que costuma mais cair, te preparando para os pontos mais importantes que você deve estar prestando atenção. Sendo que, como eu falei anteriormente, o objetivo do resumo é você colocar os pontos mais importantes. E não tentar resumir tudo. Caso contrário, você não vai estar resumindo. Pelo contrário, você vai estar reescrevendo aquilo tudo. E eu repito isso porque muitas pessoas chegam aqui achando que resumir é você escrever tudo. Mas não, gente, não é nada disso. Resumir é você poupar tempo e focar no essencial. Aí então surge a pergunta, como que eu sei o que é mais importante para resumir? Se você vai fazer uma prova, você vai saber através dos exercícios que vão apontar aquilo que você tem que saber mais. E ao mesmo tempo vai apontar também a sua maior dificuldade. Agora, se o seu objetivo não é fazer uma prova, a própria técnica SQ3R que eu já te ensinei, no começo vai apontar para você aquilo que você mais tem que saber. Bom, então ok, agora então sem mais delongas, então vamos supor então que você fez seus exercícios, ou então você fez os questionamentos do começo da técnica SQ3R, que como sempre eu recomendo. Então agora que você já fez exercício, agora já fez questionamento, tudo agora, você vai fazer a leitura propriamente dita. Mas quando eu digo leitura para entender o assunto. Você pode ler marcando os pontos que você achar mais importante, você pode ler fazendo várias coisas, mas é aquilo. O objetivo da leitura é o entendimento. O cérebro dificilmente ele aprende uma coisa que ele não entende. Então, exatamente por conta disso, eu não recomendo que leia resumindo ao mesmo tempo. Algumas pessoas fazem isso e dá certo. Mas depois, com o tempo de experiência, você pode até fazer isso. Mas enquanto você não tem experiência, eu quero que você se foque em uma leitura em que você vai entender tudo. Não precisa ser uma leitura rápida, mas também não precisa ser uma leitura lenta. Pode ajustar o seu próprio ritmo. Então, depois que você leu, depois que você marcou algumas partes mais importantes, agora sim você vai resumir. E logo depois do resumo, você vai revisar, que é o que eu vou falar na próxima aula, mas fica tranquilo que eu não preciso dar mais detalhes sobre isso. Em primeiro lugar, você vai pegar tudo que você tem para resumir, material, lápis, caneta, tudo, e vai deixar ao alcance na mesa. Tudo para você não precisar levantar para pegar as coisas, para não perder tempo e não se distrair com outra coisa. Ok. E segunda folha também, Alexandre Meirelles, que é um autor de livros de aprendizagem para concursos públicos, tem algumas recomendações que valem a pena a gente levar a sério. Ele recomenda que os resumos sejam feitos na horizontal, ou seja, formato paisagem, pois facilita tanto a criação quanto a leitura, pois o nosso campo de visão ele é maior para os lados do que para cima ou para baixo. Outra recomendação que ele faz é você utilizar meia folha, ou seja, uma folha cortada no meio, porque a grande maioria dos resumos não usam uma folha inteira e muitas vezes é desnecessária. Então, se você quiser cortar a folha pela metade, pode facilitar até mesmo para você guardar, armazenar os seus resumos. E um terceiro ponto também importante é a economia. Você não precisa usar folhas brancas, folhas limpas toda vez que for fazer o seu resumo. Você pode pegar aquelas folhas que já foram usadas, mas que a parte de trás está em branco ainda, e reaproveitar todas essas folhas. Assim, você vai estar economizando dinheiro e o meio ambiente vai agradecer. Outra recomendação que o autor faz é que você não escreva na parte de trás do resumo. Vamos supor que você fez o resumo de um lado da folha e depois você vai fazer do outro lado. Não faça isso. Pegue outra folha e faça um novo resumo. Por quê? Porque pode acabar borrando o resumo da frente e não vai ficar muito legal. E agora outra dica que eu vou te dar. Se você não quiser recortar a folha na metade, eu recomendo que divida apenas em 3 colunas, para aproveitar ela ao máximo, sem deixar espaço em branco, com o máximo de resumos em uma só folha. Basta deixar a folha na horizontal e fazer 3 traços com a régua. Só isso. E então eu vou te dar mais algumas dicas para você facilitar o seu resumo. A primeira delas é aquilo que eu sempre falo: menos é mais. Frases curtas que descrevem situações detalhadamente valem muito a pena. Ideias centrais e palavras-chave. Você pode usar símbolos, você pode usar abreviaturas. Eu sempre digo que nos resumos, livros viram páginas, páginas viram parágrafos, parágrafos viram frases,
e frases viram palavras-chave, pois menos é mais, por isso os resumos devem ser limpos. E outro ponto, beleza se põe à mesa sim. Use cores, quanto mais colorido melhor. Pode até post-it, ajuda a destacar a parte e a memorizar aquela parte mais importante. Eu só te peço para você tomar cuidado para não perder tempo embelezando demais. Outra dica, você pode usar figuras geométricas, setas, estrelas, nuvens, círculos, retângulos, outros. E mais um tanto de coisa, você pode usar desenhos que você mesmo faz e vai lembrar que seu desenho não precisa ficar bonito. Tudo para deixar o seu cérebro mais apaixonado por aquilo que está resumindo. E quanto mais importante for aquilo que você está fazendo, mais ele deve ser destacado. Se você estiver estudando para alguma prova, alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado com essas palavras. A palavra mas, exceto, de vez em quando, são, sempre, nunca, ou porquê, ou quando. Por que essas palavras merecem atenção? Porque nessa parte cai muita pegadinha em prova. Então, por isso, sempre quando você for escrever essas palavras, escreva elas com uma cor bem destacada, como vermelho. Por exemplo, olha como ficou o meu resumo da aula anterior. É claro que esse resumo que eu te ensinei aqui agora é o resumo tradicional, mas na verdade não tem só esse outro tipo de resumo, tem também vários outros que servem para diversas situações específicas. Eu sei que eu metralhei dicas agora para cima de você. E também eu sei que essas dicas não são assim muito fáceis de você fazer de uma só vez. Eu quero te pedir para você pegar uma folha comum e fazer uma lista disso tudo que eu falei. Ao fazer uma lista disso tudo que eu falei, você vai usar essa lista nos seus estudos para você poder indo aplicando ela cada vez mais, aplicando todos os pontos que eu falei. Aliás, vou mais além. O que você acha de você fazer um resumo de todos esses pontos que eu falei para você usar como colinha durante os seus resumos? O que você acha? Então faça o seguinte, então pause o vídeo, faça isso agora mesmo e assim que terminar dê play para continuar, que aí eu vou ensinar para você outras formas de resumos. E aí, fez sua colinha? Beleza então. Então, e daí que eu te ensinei agora nada mais é do que um resumo mais tradicional. É um resumo assim que é mais usado para tudo. É como se fosse o Bombril que possui 1001 utilidades. Mas é claro que tem diversas outras situações. Tem situações que ele não é muito bom. E para isso existem outras técnicas que você pode usar para resumir determinados tipos de conteúdo e que vão facilitar muito mais, inclusive na compreensão. Então agora vamos entender então sobre técnicas específicas para resumos. Você vai adorar essa parte. Então, a questão aqui é muito simples. Para cada tipo de material, tem uma ferramenta específica para você resumir. Então, no caso, os mapas mentais que eu ensinei na aula anterior e os resumos tradicionais que eu acabei de ensinar para você aqui agora, eles são ótimos, mas eles não servem para todo quanto é tipo de conteúdo que você está aprendendo. Para falar a verdade, não existe uma única técnica que sirva para exatamente tudo. E para você entender isso, eu sempre faço uma analogia aos carros. Eu te pergunto agora, um carro popular, tenta imaginar um carrinho popular, ele é bom para todas as situações? Não, ele não é bom para todas as situações, pois para cada ocasião exige um carro específico. Na lama, por exemplo, um carro 4x4 seria bem melhor. O seu motor, as suas rodas foram todas projetadas para a lama. Na corrida, nos autódromos, um excelente tipo de carro para correr é um carro de Fórmula 1. Ele vai desempenhar essa função muito melhor do que um carrinho popular. E se você quiser transportar cargas, uma picape pode cumprir muito melhor essa função do que simplesmente um carrinho popular ou até mesmo melhor do que a Fórmula 1. Ou seja, um carro popular ele pode sim ser utilizado para todas essas finalidades, mas a questão é que ele não vai ser eficiente em todas elas. A mesma coisa ocorre com as formas de você resumir o material. Mas agora surge a pergunta, como que seriam essas ferramentas específicas para resumir assuntos específicos e que podem ser melhores que os resumos convencionais dos mapas mentais? E é sobre isso que você vai entender agora. O quadro comparativo, como o próprio nome sugere,
é para você comparar lado a lado diferenças entre dois ou mais itens iguais. O fluxograma é uma das melhores ferramentas para você ilustrar e entender caminhos percorridos e processos. Flashcards são excelentes para facilitar a memorização de palavras estrangeiras, vocabulários, fórmulas matemáticas, entre outras coisas. Vamos agora então falar sobre cada uma dessas ferramentas, pois eu quero que você saia daqui sabendo todas elas. Vamos então começar agora falando do quadro comparativo. O quadro comparativo ele é excelente para você entender as diferenças e semelhanças entre termos muito parecidos e de difícil entendimento. Nessa imagem que você está vendo, eu fiz um quadro comparativo entre moral e ética. Deu para entender os paranauês que eu estou mostrando aqui? A questão é bem simples, é deixar cara a cara as principais igualdades e diferenças. Nas provas e avaliações, são justamente esses pontos que costumam confundir a maioria das pessoas. E é a parte em que a grande maioria tem dificuldade, sendo que um quadro comparativo pode muito bem resolver esse problema. Como dá para você ver que também eu fiz um outro quadro comparativo, com as principais diferenças entre Senado Federal e Câmara dos Deputados. E eu quero que você observe bem como que essas diferenças estão expostas. Eu quero que você repare que na maioria das provas, eles tentam confundir você falando que o de um é de outro. E é justamente aí que você pode errar feio. É justamente essa a casca de banana que muitas vezes eles colocam em prova para você escorregar. E como dá para você ver, não tem segredo nenhum para você fazer um quadro comparativo. Você pode usar as mesmas coisas que eu expliquei agora há pouco sobre os resumos tradicionais. A única recomendação que eu faço para você é que você faça as ilustrações ao lado das palavras-chave e use cores para deixar o mais memorizável possível, coisa que não é segredo para quem fez a última aula de mapas mentais, que eu explico muito bem isso. Vamos falar agora então sobre o fluxograma. O fluxograma, ou flowchart, é uma representação gráfica e lógica de um processo. Ele é efetuado com figuras geométricas e mostra o caminho percorrido para determinado fenômeno, com o objetivo de apresentar este fluxo de forma descomplicada e rápida, gerando uma compreensão bem eficiente. Convenhamos, né, gente? Uma ferramenta que faz isso tudo é muito bacana e merece ser aprendida. O fluxograma começou a ser utilizado mais ou menos por volta de 1921 pelo pessoal da indústria americana, que queriam entender melhor sobre processos industriais. Mas a técnica ela se popularizou de fato em 1949 através da engenharia de computação para projetar programas e é utilizada até hoje tanto por programadores quanto por administradores de empresas. E claro, e não menos importante, por estudantes que querem dividir e compreender processos que são feitos em etapas. Como por exemplo nesse fluxograma que eu coloco aqui agora para você dar uma olhada. Pode ser usado perfeitamente na área de exatas e em algumas coisas que envolvam raciocínio lógico e resolução de problemas. Pode ser usado na biologia para descrever processos biológicos. Pode ser usado na história para descrever algum processo histórico. Pode ser usado também no direito, na química, tudo que envolva processos. E até mesmo no seu dia a dia. Fiz agora aqui mais dois exemplos para você entender melhor o funcionamento. Esse primeiro exemplo é bem simples, mostra o processo da fabricação do álcool. Nele você pode notar que tem um começo, que é o círculo em azul, tem o processo, que está em preto, e o final, em rosa-choque. Note que cada figura geométrica tem o seu significado específico. E note também que a praticidade em bater o olho e entender o processo todo. Agora, nesse outro exemplo aqui, já é um pouco mais complexo. Esse é um processo de decisão por consenso, que é um processo de decisão que é utilizado por um grupo de pessoas que busca a concordância ou consentimento de todos os participantes. Nota que tem várias figuras, e algumas delas estão em formato de losango, em abóbora. Tais figuras indicam que há duas alternativas que levam a outros processos. Note também que todo fluxograma possui um início, um sentido de leitura e um fim, e alguns possuem um processo de escolha, o que é perfeito para os estudos.
Vamos então relembrar aqui agora cada significado dessas figuras geométricas. O círculo significa o início, a seta significa o sentido fluxo, o retângulo indica as ações, o losango as questões, alternativas ou decisões serem tomadas, e o outro círculo indica o final do processo. Eu vou te recomendar que você evite cruzar seta com seta. O texto deve ser o mais simples possível, pelo simples fato de ser um resumo, e as cores ficam a seu critério escolher quais serão as melhores para cada figura geométrica. E tem também uma outra observação para fazer. Eu ensinei fluxograma de uma maneira bem simplificada, mas os verdadeiros fluxogramas geralmente são muito mais complexos que isso, com uma grande variedade de figuras geométricas. Mas é aquilo, para os estudos, apenas isso que eu já expliquei já é mais do que suficiente, deixando esses outros fluxogramas mais complexos para os profissionais que trabalham na área. Então beleza, falamos agora de fluxograma, agora vamos falar agora sobre flashcards. Flashcards nada mais são do que cartões com perguntas e respostas curtas e objetivas. Perguntas na parte da frente do cartão e resposta na parte de trás dele. Mas você pode pensar, mas Salve, o que essa técnica tem de tão interessante? A questão é simples, meu amigo. O interessante dela é a elevada efetividade em memorizar as coisas altamente difíceis. Não é à toa que uma das técnicas mais utilizadas no mundo entre os estudantes de alto desempenho. Mas, infelizmente, ela ainda é muito pouco usada no Brasil. Mas calma, que toda técnica ensinada aqui tem a forma correta de ser aplicada. E eu vou explicar isso tudinho para você, tintim por tintim. Então, não basta você pegar um cartão e sair escrevendo frente e verso, fazendo as coisas com rapidez. Não, um flashcard geralmente segue algumas regras. Mas agora eu vou começar a te explicar o contexto geral agora dessa técnica. Ela serve perfeitamente para você aplicar em palavras estrangeiras, fórmulas matemáticas, vocabulários e outros conceitos difíceis, partes de assuntos muito difíceis de memorizar e mais vários outros temas. Os benefícios da técnica são vários, a começar pela rapidez na memorização e no processamento da informação, caso seja feita direito. Ela aumenta o foco, pois mantém o cérebro em movimento, impedindo distrações e mantendo focado. Como já dito aqui, manter o cérebro focado é igual a andar de bicicleta. Tem que pedalar para não cair. Te dá mais autonomia, pois você toma o controle da sua aprendizagem, decidindo o que aprender e vendo rapidamente o que não aprendeu. O feedback te traz um feedback imediato do item que você não memorizou, podendo fazer a manutenção na memória através de autocorreções eficazes que são feitas na hora. E sem falar também do custo-benefício, pois são fáceis de serem feitos e muito práticos de serem utilizados. Para falar a verdade, a história dessa técnica é meio difícil você saber ao certo onde ela surgiu, e ao mesmo saber quem que a inventou. Em 1810, o filósofo inglês Don Sterrett contou em sua autobiografia que aprendeu o idioma grego através de flashcards feito pelo próprio pai, que anotava a palavra em inglês de um lado do cartão e deixava a tradução da palavra grega do outro lado. Mas a popularidade da técnica na era moderna começou a aparecer no período da Guerra Fria, com o objetivo de impedir que os estudantes americanos fossem ultrapassados pelos estudantes soviéticos. Nessa mesma época, aumentou consideravelmente o número de empresas que vendiam flashcards prontos. Mas é claro que não demorou para os estudantes começarem a criar os seus próprios flashcards à mão, pois eles perceberam os benefícios cognitivos de criarem os seus próprios flashcards. Para você ver como que essa é uma técnica histórica até. Bom, mas agora sem mais delongas, vamos então agora começar a criar aqui os seus primeiros flashcards. Você vai precisar apenas de papéis pequenos iguais aos cartões de visitas, aqueles cartõezinhos de 8 por 5 centímetros. A forma mais fácil de você conseguir esses cartões é indo em uma gráfica e comprando cartões de visitas em branco, não impressos. Eles geralmente são mais grossinhos e são muito bons para você escrever na frente e no verso, e sem falar que são muito baratos. É preço de banana. Caso você não consiga esses cartões, você pode pegar uma folha sulfite e ir cortando nesse tamanho para você ir usando ela várias vezes.
Você vai precisar também de 5 caixas, que em breve você vai entender o porquê delas. E caso você opte pela versão digital, desconsidere os itens acima, desconsidere os cartões e desconsidere também as caixas. Mas ok, ainda vou explicar sobre isso. Então agora vamos seguir então para os primeiros passos para a criação dos seus flashcards manuais. Manualmente, nos cartões em branco, você vai fazer a pergunta de um lado e a resposta do outro, tentando ao máximo fazer perguntas simples e objetivas e ao mesmo tempo evitando perguntas longas e complexas, devendo ficar mais ou menos assim. Como você pode ver, esse flashcard nada mais é do que a fórmula da calorimetria, que é um dos estudos da física, e que casa perfeitamente com essa técnica que você está aprendendo agora. Note que o flashcard é extremamente limpo, fluido, simples e sem textos. Nele tem cores, tem desenhos simples, o que facilita consideravelmente a memorização. Agora, nesse outro exemplo, você vê o que cai com muita frequência em provas de direito e que faz muita gente se confundir com muita frequência. Você vê aqui o número de membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Note que, assim como nos anteriores, ele é bem limpo, é bem fluido, com foco em guardar a informação bem específica. Nada de informação muito geral. Agora aqui nesse caso, você vê ele sendo usado para memorizar palavras de um outro idioma. Nesse caso, no inglês. Para falar a verdade, é para essa finalidade que os flashcards são mais usados no mundo, para memorizar palavras de outro idioma. Ok, então agora você acabou de criar os seus primeiros flashcards, e agora? O que vai fazer? Agora você vai usar eles para revisar o conteúdo. Como que você vai ler os seus flashcards? Eles vão estar todos embaralhados. Caso eles não estejam, você deixa. E vai estudando um por um. Mas calma, não é apenas ver a frente e virar para ver a resposta, ver o verso. A essência dos flashcards é você ver a frente e tentar lembrar do que está lá atrás. Tentar buscar o que está lá no fundinho da memória. Aliás, esse é o fator responsável por essa técnica ser tão ativa e ser tão boa deixando o cérebro em movimento. Ao lembrar, você vai virar o cartão para conferir a resposta. E após conferir, você vai para o próximo cartão. Lembrou com facilidade? Significa que o assunto está bem memorizado. Agora, se você não lembrou, ou demorou muito para lembrar, então você deve priorizar novamente esse flashcard, separando ele dos outros para você ver mais tarde. Ao conferir a resposta, você vai estar passando agora para o próximo flashcard. E os flashcards errados? E os flashcards que você demorou para lembrar? O que vai ser feito deles? Simples, eles vão ficar separados e agora eu vou explicar o que você vai fazer com cada um deles. E essa agora é uma das partes mais importantes. Você vai revisar tais cards de forma inteligente. Essa forma de revisar flashcards que eu vou te ensinar agora, ela se popularizou por volta da década de 70 pelo jornalista científico alemão Sebastian Leitner, não sei falar o nome dele, recebendo seu nome, Sistema Leitner, que nada mais é do que repetir a revisão de tais cards de forma espaçada e corretiva. Como assim? Espaçada e corretiva. Espaçada, pois você vai repetir a revisão de tais cards em intervalos de tempo que cada vez mais são crescentes, para você não esquecer. E corretiva, pois os cards que você vai esquecer vão ser priorizados novamente. Ao priorizar, você vai buscar entender por completo e após entender, não vai precisar mais gastar o mesmo tempo, bastando apenas indo revisando a cada tempo. Para fazer tudo isso, você vai precisar apenas de 5 ou 6 caixas, fazendo da seguinte forma. Bom, em primeiro lugar, vamos imaginar um exemplo bem hipotético aqui. Vamos supor que você acabou de estudar uma matéria muito difícil, ou algum idioma, ou alguma coisa assim, e que você quer começar a distribuir nas caixinhas certas. Ok, em primeiro lugar, você acabou de aprender 100% do conteúdo e você entendeu ele todinho. Não esqueceu de absolutamente nada. Então você vai pegar esses flashcards e vai mandar todos eles para a caixa diária, para a caixinha diária, e que também está escrito não sei. E o que você vai fazer agora? Aí quando for amanhã, você vai revisar cada um desses cards da maneira que eu expliquei para você. Aí vamos supor que você entendeu o que está nesses flashcards. Aí já que você entendeu e está fresco na sua memória, você vai mandar eles para a caixa semanal. E os que você não entendeu,
vai ficar na caixa diária ou não sei. Tá, ok. Aí agora passou uma semana e você chegou na caixinha semanal. Aí você viu os flashcards, viu todos. E os que você entendeu, você vai mandar para a caixa quinzenal, que é a caixa que você vai revisar a cada 15 dias. E os que você não entendeu, você vai mandar para a caixa não sei e vai recomeçar tudo de novo. Aí ok, vamos supor que passou já 15 dias e você quer revisar. Aí você agora vai para a caixa quinzenal e da caixa quinzenal você vai ver todos. Os que você entendeu, você vai mandar para a caixinha mensal. E os que você não entendeu, vai mandar para o não sei diário novamente. E vai indo, seguindo isso até você acabar. Mas, gente, convenhamos, vou dar uma opinião pessoal minha. É um processo muito demorado e convenhamos que eu já usei e eu não gostei. Então vai de você decidir se você vai querer fazer ou não. Eu, no meu caso, eu uso flashcards de maneira completamente automática através de um programa chamado Anki, que é um programa que o próprio algoritmo dele já vai organizar essa caralhada toda para você. Nossa, eu falei palavrão, meu Deus, eu não posso falar palavrão que esse canal é family friendly. Então, e voltando aqui, e esse programa, ele organiza tudo isso para você. Você não gasta material fazendo os flashcards, não dá essa trabalheira toda, e eu vou explicar agora mais para você sobre esse programa e que, por sinal, é o que eu recomendo para você. Porque convenhamos, gente, os estudos para mim, quanto mais práticos, melhor eles são. Então, gente, agora vamos falar agora sobre os flashcards digitais com o programa Anki. O Anki é um programa atualmente mais popular do mundo para estudar flashcards. Anki significa em japonês memorização e de fato ele cumpre muito bem essa função. O legal desse programa é que ele se destaca pelo fato dele rastrear automaticamente e individualmente cada cartão de forma espaçada, colocando assim nas caixas que eu te falei agora há pouco, de uma forma muito eficiente. O algoritmo do programa chamado SuperMemo, ele prioriza de forma eficiente os cartões que você mais tem dificuldade para memorizar. E ainda o programa ele pode muito bem mostrar relatórios da sua aprendizagem, relatórios esses que você vai conseguir ver como é que está o seu andamento. Com esse programa você pode organizar o conteúdo de estudo da forma que mais te for conveniente, como se você tivesse várias caixas para quantos assuntos você quiser. Você pode também ver suas estatísticas e resultados que são medidos minuciosamente pelo aplicativo. Você pode adicionar imagens e sons, fotos do computador no cartão. E o melhor, ele é gratuito para Windows e Android, mas infelizmente ele é pago para o macOS e os dispositivos da Apple. E o que eu mais acho bacana dele é que ele é multiplataforma. Quando você sincroniza qualquer um dos dispositivos, ao mesmo tempo manda tudo para a nuvem e já atualiza todos os demais. E sem falar que dá para você ver no celular, no tablet, no computador, qualquer lugar que você tiver. E sem falar que eu achei, na minha opinião, a leitura dele muito mais rápida do que as do flashcard manuais que eu ensinei para você agora há pouco. Na minha opinião, não tem comparação entre o Anki e o manual. Ele poupa um trabalho que, nossa senhora. E agora tem uma questão aqui um tanto quanto polêmica, é que todos aqui sabem o quanto eu demonizo a criação de resumos por meios digitais. Porém, na minha opinião, o Anki é uma exceção, pois a organização dele é absurda. E o único cuidado necessário que eu peço para você evitar é digitar demais. Caso contrário, não vai mais ser um flashcard. Afinal, as regras dos cards manuais continuam aplicadas nos digitais. E convenhamos, gente, eu não troco o Anki por nada. Se você tiver dúvidas, tem um vídeo do Mairo Vergara que ele ensina perfeitamente a instalar e a usar o Anki. Logo, ali na descrição está o link para você ir direto nele. Ele te auxilia tanto na instalação quanto a dar os primeiros passos com o programa. E ele explica de uma forma muito bem detalhada. Agora, sobre os flashcards, eu vou deixar para você agora aqui umas outras dicas. Em primeiro lugar, as mesmas regras que eu te ensinei sobre resumos agora há pouco e que eu mandei você anotar como lista, valem também para os flashcards. No seu caso, pelo fato de você estar usando o flashcard digital, você pode fazer de várias formas. Você pode, por exemplo, fotografar
e mandar para o programa, só que eu também não gosto muito disso, porque ocupa muito espaço, para sincronizar fica muito demorado. Ou você pode fazer que nem eu faço, que é escrever da maneira comum e pegar imagens do Google Imagens para colocar no próprio programa, para você ter assim algum gatilho mental para ver aquilo e entender ao certo o contexto. Você pode também colorir palavras, você pode grifar palavras, você pode reduzir, você pode aumentar, fazer várias coisas. Coisas essas que vão ajudar muito na memorização e que eu uso muito. Uma outra dica que eu já falei que não custa repetir... Gente, eu sei que eu sou chato às vezes, mas eu tenho que repetir, não posso deixar passar batido. É não colocar muita informação. Eu sei que no computador, pelo fato da gente poder escrever à vontade, o programa do Anki... No programa do Anki, se você quiser pegar um texto da Wikipédia, copiar e colar lá, você pode, porque está no computador e não tem limite de espaço. Mas, gente, nada disso. Quanto menor, melhor. Menos é mais. Então, por favor, coloque um pouquinho só de informação. Aliás, vamos seguir a seguinte regra. Você vai colocar informação suficiente para você levar apenas 10 segundos para ver e entender. Ao fazer assim, você faz vários cards dessa forma, seguindo esse roteiro. Você vai ver só como que vai facilitar o seu estudo. Beleza? Então, uma outra coisa também que eu recomendo muito é que você veja os seus flashcards logo pela parte da manhã. Por que pela parte da manhã? Porque é quando você está mais descansado, que você dormiu e já está acordado e tudo ok. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de já acordar e já indo acessar os meus flashcards para ir dando uma olhada neles e revisando um por um. E os que eu não entendi, eu vou indo revisando ao longo do dia até entender todos eles. E no final, eu termino o dia com todos os flashcards bem memorizados. E eu quero lembrar também que essa técnica fica perfeita com técnicas de memorização. Técnicas essas que eu não posso ensinar aqui no Aprender de Vez por enquanto, mas que futuramente eu pretendo fazer um treinamento sobre memorização. E uma outra dica também muito importante é para você não usar flashcard de forma mecânica. Ao ponto de você apenas pegar, olhar, virar, olhar, virar, olhar, virar, olhar, virar e não entender nada. É aquilo que eu falo, gente, que eu volto a repetir novamente. O nosso cérebro é igual bicicleta. Você tem que estar pedalando ele para você não cair. Então, se você se deparou com um flashcard que você não entende, não vai logo na resposta não. Fica quebrando a cabecinha um pouco para você tentar lembrar dele, pois isso vai ajudar muito. E depois que você entender, aí sim, você segue para os outros. Então, por isso, não fica com pressa em fazer suas revisões por flashcard não, beleza? Bom, agora eu vou fazer uma pausa aqui bem pequena para te dar um recadinho bem rápido. Como eu sempre digo, todo mundo que te incentiva a crescer e a ser cada dia melhor merece e deve estar sempre com você. Por isso eu queria pedir para você assinar esse canal e acompanhar ele, pois eu estou sempre postando vídeos novos que vão te ajudar e muito a viver na era da informação. Eu vou estar te ensinando técnicas de estudos, a gente vai estar falando sobre aprendizagem, a gente vai estar comentando sobre tendências do futuro, sobre o que você tem que fazer agora para se preparar para o futuro e mais vários outros assuntos. E eu posso te assegurar que você vai gostar muito, principalmente se você for seguir as minhas dicas. Então, por isso, eu quero pedir para você assinar esse canal e ativar o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos. Em uma semana seguindo o canal e seguindo as minhas ideias, eu posso te garantir que você vai conseguir fazer uma grande diferença na sua vida, pois o meu objetivo central é o seu empoderamento e o canal foi todo projetado para em uma semana você conseguir sentir a diferença. Beleza? Bom, eu agora também vou fazer uma pequena pausa aqui agora para falar com você sobre um assunto que é muito importante, tanto para mim quanto para você. Então, a questão é simples, você agora está fazendo esse treinamento e concorda que ele é de muita boa qualidade, uma excelente procedência, principalmente se comparado com a maioria dos outros treinamentos que tem na internet brasileira. E convenhamos, eu não conheço nenhum que está gratuito no YouTube que seja mais completo do que esse. E isso tudo não é por acaso, pois eu fiz o treinamento com o objetivo dele ser o mais completo de toda a internet do Brasil. Porém, junto de todo esse trabalho bem feito, tem também um grande custo. E uma boa forma de ajudar nesse custo e contribuir com treinamentos bons disponíveis de graça no YouTube é você ajudar a financiar o projeto. Tudo através de financiamento colaborativo. Financiamento colaborativo é um tipo de financiamento em que as pessoas que gostam do trabalho e financiam voluntariamente
nos ajudam. Nesse caso, é uma ideia muito legal, vou te explicar melhor. Um treinamento comum sobre aprendizagem, por exemplo, pode chegar a custar até R$ 1.200 na internet, o que é um valor absurdo, sendo que esse treinamento vai ficar disponível apenas para a pessoa e apenas por um curtíssimo espaço de tempo. Já agora o nosso treinamento é diferente. Em vez de você pagar R$ 1.200 por um curso, você contribui com apenas R$ 14,90 mensais e que o curso fica disponibilizado para todos de graça na plataforma e ao mesmo tempo você pode ver a hora e quando você quiser, e tudo através do YouTube. É uma ideia bem bacana, não é mesmo? Nesse quesito, o projeto Estuda que a Vida Muda está inovando legal no Brasil e está cumprindo com a sua principal ideia de baratear ao máximo a educação dos brasileiros através da internet, criando uma excelente força contra a desigualdade social. E convenhamos que você, como brasileiro, você conhece muito bem a nossa realidade. Você sabe que a educação brasileira é uma das piores do mundo. Você sabe também que o Brasil é um país que lê pouco, com 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Você sabe que o Brasil ocupa a segunda posição no ranking dos países com menos noção da nossa realidade. E infelizmente o Brasil está entre os países mais improdutivos do mundo. Sem falar de vários outros problemas da nossa juventude: drogas, vícios, suicídio, gravidez indesejada, alcoolismo, depressão, falta de sentido na vida, entre vários outros problemas. E a questão é que o projeto Estuda que a Vida Muda, ele quer muito ajudar a reverter esse quadro. Ele quer colocar no lugar dessa triste realidade pessoas verdadeiramente produtivas e independentes, com uma completa autonomia na aprendizagem. Mas sem lenga-lenga, como que funciona o financiamento do projeto? Como que você pode estar ajudando com tudo isso? A questão é que nada vem de graça e eu fiz um produto digital para poder financiar o projeto Estuda que a Vida Muda. É a assinatura mensal do Estuda que a Vida Muda Academy, que é um local online onde eu leciono cursos de produtividade e que inclusive pode aumentar bastante o seu desempenho e te ajudar a ter alta performance, independente de qual seja a sua carreira, independente de qual seja a sua área, independente do que você faça de hoje em dia, exige uma grande dose de desempenho, mas a questão é como manter um alto desempenho, estando acima das pessoas e ao mesmo tempo manter a saúde. É uma questão que muita gente quer saber e não consegue, e o projeto Estuda que a Vida Muda Academy surgiu justamente para isso. Para ajudar a solucionar esse problema e financiar o projeto Estuda que a Vida Muda, eu criei o Estuda que a Vida Muda Academy, que fica hospedado no maior portal de hospedagem de produtos digitais da América Latina, a Hotmart. Os cursos são todos 100% online e podem ser vistos no computador, no tablet ou celular, quantas vezes você quiser, com a didática focada na criação de hábitos de produtividade, custando tudo apenas R$ 14,90 por mês. E outra, você pode cancelar quando quiser, no momento que você quiser, que ninguém vai ficar te enchendo o saco, ligando para você, perguntando: por que você saiu? Você não pode sair porque está preso naquele contrato, vai pagar multa. Não, nada disso. Você pode cancelar quando você quiser, que ninguém vai te importunar, te pedindo satisfação. Pelo contrário, é só você clicar no botãozinho e sair. Então, se você quiser saber mais sobre o Estuda que a Vida Muda Academy, é só você clicar no link que está no primeiro comentário do vídeo, que lá vai direcionar você direto para o site, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre ele. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o projeto Estuda que a Vida Muda Academy, você pode muito bem clicar no primeiro link que está ali na descrição, você vai ser direcionado ao site do Estuda que a Vida Muda Academy, e lá você vai poder ter maiores informações e vai poder inclusive vai poder experimentar o clube. Agora, se você puder fazer parte, eu vou te agradecer muito, pois o projeto Estuda que a Vida Muda está começando agora e precisa muito de dinheiro para se manter. E com seus R$ 14,90 mensais, você resolve dois problemas importantes. Você ajuda o Brasil a ser um país melhor na educação, a partir do momento em que você financia um projeto que busca isso, e ao mesmo tempo você fica mais produtivo através de cursos de excelente qualidade. Como eu sempre lembro, todos nós conhecemos a tragédia que é a educação brasileira, e a melhor forma que temos para resolver ela é dando às pessoas a responsabilidade e independência na própria aprendizagem, ensinando a elas a aprenderem por conta própria, em ritmo próprio,
com completa disciplina através da internet, preparando as pessoas para viverem um futuro tecnológico de rápidas transformações que vão mudar por completo o mercado que a gente conhece hoje, criando um novo mercado que é extremamente focado na informação, criatividade e inovação, coisa que o nosso sistema tradicional peca consideravelmente. E você, quer fazer parte dessa jornada? Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para academy@estudaqueavidamuda.com.br, que lá a gente vai tirar de você todas as suas dúvidas. E se você quiser experimentar por 15 dias gratuitos, fique à vontade, é só clicar no link que está lá embaixo no primeiro comentário, que vai direcionar você ao site e você vai poder já começar a fazer parte. Bom, então agora vamos continuar aqui. Agora vai ser o momento vai dar merda, que é o momento onde eu explico sobre como não fazer resumos de forma certa. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Em primeiro lugar, os seus resumos vão virar uma verdadeira merda se você copiar. Então, gente, isso daí é um erro gravíssimo e ao mesmo tempo mais comum de quem está começando a resumir. Algumas pessoas acham que resumir é ler o conteúdo e copiar. E isso eu te digo o óbvio. Não! Jamais faça isso. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Isso que você está fazendo ao copiar é uma total perda de tempo e dinheiro em muitos casos. Prefiro ver minha avó usando calcinha fio dental bege do que ver uma pessoa lendo e resumindo, como se estivesse copiando o texto. Mas esse problema, como vários outros, tem uma origem, claro, o nosso sistema de ensino tradicional. Basta você ver o que a maioria dos estudantes de ensino médio fazem. Tem um caderno para cada disciplina e copiam tudo que o professor passa no quadro. E copiam tudo que está no livro, na apostila, sobre a justificativa de assim eu aprendo melhor. Gente, se for para copiar tudo que o professor escreve no quadro, então é melhor você economizar tempo tirando uma foto do quadro. Ponto. Se for para copiar tudo que é dito, então é melhor levar um gravador para a aula e deixar lá gravando. Inclusive, na época que eu estudava no ensino médio, os professores davam uma bronca em quem não copiava tudo que estava no quadro, sobre a obrigação de, ao copiar, você está memorizando isso. E eu apenas digo, tá certo? Por isso eu digo que o objetivo do resumo é você resumir e não copiar. Repita isso 1 milhão de vezes, medite pensando nisso e nunca mais cometa esse erro novamente. Por favor, te imploro para não fazer isso. Agora, o segundo motivo para os seus resumos dar merda é você fazer o resumo na primeira leitura. Como você sabe, a primeira leitura ela é boa para grifar, é boa para marcar, é boa para você entender o assunto, entender com muita atenção, não para resumir. O resumo vem logo na segunda leitura, indo nos pontos marcados por você na primeira. Caso contrário, você vai aumentar o risco de fazer enormes resumos sem os pontos necessários, podendo se sentir desmotivado por não sentir o progresso nos estudos. No caso de quem estuda para provas, eu digo que o resumo é sempre a penúltima etapa. Depois você vai fazer alguns exercícios bem bobões mesmo sobre a matéria para você entender geralmente o que mais é cobrado. E em seguida, você vai para a primeira leitura em que você vai marcar, vai grifar, vai fazer tudo. E depois, aí sim, você vai nos pontos mais importantes e vai resumir. E depois, mais tarde, esse resumo vai ser usado para você fazer uma revisão, que eu ainda vou explicar na próxima aula. O terceiro motivo para os seus resumos dar merda é você resumir sem entender, e mesmo assim ainda teimar resumindo. Resumir o assunto sem antes entender sobre ele é como você começar a construção de uma casa pelo telhado. O efeito negativo vai aparecer ao você fazer a revisão. Você não vai entender a matéria que você anotou no resumo e vai ter que estudar tudo de novo, vai ter que voltar tudo lá atrás para aprender tudo de novo. Muita gente reclama que gasta muito tempo revisando e que o resumo dessas pessoas não funcionam e não se dão conta que é aí que está a origem do problema. Vamos recapitular a regra de ouro aqui. Primeiro você estuda e entende, aí depois sim você vai criar o seu belo resuminho. Não coloque a carroça na frente dos bois, por favor. Os seus resumos também vão dar merda se você for perfeccionista. Geralmente acontece quando a pessoa não tem muita prática e quer criar um resumo muito burocrático, quer criar um resumo muito demorado. E eu quero te lembrar sempre, você faz resumos
para facilitar a sua aprendizagem, não para passar a vida toda criando um resumo. Se você demora muito para criar um resumo é porque tem alguma coisa errada. E as principais causas para você criar um resumo errado são perfeccionismo. O resumo é uma forma de resumir e simplificar o assunto estudado, focando nos pontos mais importantes, não para ser uma obra de arte semelhante àquelas de designers profissionais. Não, nada disso. Dificuldade em diferenciar a informação importante da fútil, vendo cada linha como importante. Esse tipo de pessoa quer grifar tudo, quer marcar tudo, quer resumir tudo, quer deixar aquele baita resumão do tamanho do estádio do Maracanã, que além de demorado não vai ter nenhuma serventia. Mas, gente, pelo amor de Deus, a solução que eu dei anteriormente ainda é válida. Ler, marcar, entender, resumir. Ponto. Pronto. É isso. Não precisa criar uma folha de um relatório, assim, de um resumo, não, meu Deus do céu. E uma outra dica que eu dou para você, faça um resumo como se ele fosse uma colinha para a prova. Durante a colinha, que você quer ver escondido do professor, você não escreve textos longos, gigantes, pelo contrário, você escreve apenas o essencial para na hora ficar fácil. Nos resumos é a mesma coisa, tudo bem simples e bem resumido. Oh, meu Deus! Essa é a parte que eu tenho mais dificuldade em falar, parece que eu falo grego e o pessoal ainda faz tudo o oposto do que eu falo. Oh, tá difícil, assim não dá. Então, ok, eu já falei de algumas coisas que você não pode fazer para o seu resumo não dar merda. E agora eu vou tirar aqui as principais dúvidas agora sobre resumos. Uma pergunta que muita gente faz é: vale a pena estudar por resumos feitos pelas outras pessoas? Às vezes a pessoa pensa assim, eu não quero resumir, eu não quero estudar, então eu vou poupar tempo, eu vou pegar o resumo que a menina que senta lá na primeira carteira, a My Nerd, faz, e eu vou estudar esse resumo dela. Aí agora a pergunta que me faz é, isso vale a pena? Não, não vale a pena. Pois o resumo é algo altamente pessoal, que vai focar naquilo que você quer e que você acha mais importante. E inclusive, quando você lê o resumo feito por outra pessoa, você ainda não está entendendo a paranoia toda, você não sabe qual a linguagem que a pessoa utiliza, você não sabe o que a pessoa acha mais importante. E é aquela velha história de você estar seguindo uma pessoa, ela cair no buraco, você ir no buraco junto com ela. E sem falar que a prática do resumo é muito importante para você ir indo decifrando a matéria. Enquanto você faz o resumo, você está estudando aquilo, você está aprendendo. Então é muito mais do que você apenas ler o resumo. E esse é um péssimo mal do brasileiro, que inclusive ele julga a notícia pelo título e não lê a notícia toda. Então não vamos repetir o que a gente já faz com as notícias, por favor. Vamos fazer tudo direitinho, cada macaco no seu galho, você faz o seu resumo, o seu colega faz o dele, ponto final. Outra pergunta, comprar resumos prontos vale a pena? Olha, eu acho legal esses resumos prontos, pois ajudam a ver outros pontos importantes do assunto a ser estudado. Porém, em regra, eles não substituem de forma alguma os resumos que a própria pessoa faz, mas pode servir para complementar, sem problema. Outra pergunta, quais são os melhores resumos? Os resumos feitos à mão ou os feitos no computador? Então, gente, eu recomendo fortemente que os resumos sejam todos feitos à mão, pois ao digitar no computador fica fácil a distração, fica enjoativo, fica monótono, além de aumentar aí muito a possibilidade de você colocar coisas demais nos resumos. E, inclusive, já tem até grandes evidências científicas que comprovam os benefícios da aprendizagem escrita em comparação com a digitada. Outra pergunta, o que posso fazer no final do resumo? No final do resumo você vai poder explicar ele novamente com as suas próprias palavras para ver se assim você entendeu. Essa técnica inclusive tem um nome e eu vou ensinar mais tarde para você em um outro módulo do curso, no último, que é uma aula extra. Então, gente, sobre tempo, tem várias coisas que impactam consideravelmente na criação dos resumos. O nível de dificuldade da matéria, o seu nível de energia na hora, sua concentração, a sua experiência em fazer resumos, várias coisas variam. É importante você fixar uma meta de tempo para criar o resumo, mas a minha recomendação é sempre a mesma, aprimore-se cada vez mais na técnica de criação de resumos, que você vai demorar cada vez menos na criação deles. Mas mesmo assim, não faça resumos com pressa. Ou então você vai estar fazendo que nem aquele pessoal que eu acabei de criticar que fica copiando o material achando que está resumindo. Não, nada disso. Qualidade na frente de quantidade, por favor.
quando eu digo para você que o resumo deve ser rápido, eu quero dizer que ele não precisa ser burocrático, que ele não precisa ser cheio de frufru ou todo enfeitado, ele não precisa ser completamente explicado e detalhado, e sim que deve ser simples, direto e reto. Outra pergunta: há situações às quais não valem a pena fazer resumos convencionais? Então, quando há pouquíssimo tempo para você estudar antes de uma prova ou avaliação, nesse caso eu recomendo, é uma opinião pessoal minha, que use apenas os marca-textos nas palavras-chave e faça muitos exercícios de fixação ou faça resumos apenas dos itens mais complicados para tentar entender melhor e indo ligando os pontos. Isso não significa que resumos são perda de tempo, não, nada disso. Quem é concurseiro ou vestibulando sabe disso. Eu mesmo nunca conheci ninguém que foi aprovado em um concurso público ou em uma prova sem fazer resumos. Geralmente quem faz concursos muito disputados, geralmente eles fazem um edital com mais de 15 matérias e são muitas matérias complexas. E para revisar isso tudo, é aí que aparece o problema. Por isso que essas pessoas fazem um resumo bem detalhado para ficar fácil depois elas revisarem, em vez de elas terem que ficar relendo o material todo grifado, naquela infinidade de apostila. E outra situação também que eu não acho que vale a pena, e que inclusive você tem que tomar muito cuidado, são os estudos de leis. Pois nesse ponto você deve entender na íntegra, sendo que ao resumir, você pode estar aumentando a probabilidade de distorcer ou deixar elas irreconhecíveis quando elas caírem em prova. Então nessa parte você tem que ter um certo cuidado. Outra dúvida, devo colocar tudo nos resumos? Não, como eu sempre digo, jamais, caso contrário não seriam resumos. O objetivo é justamente o oposto, ser rápido e efetivo, tratando apenas os pontos mais importantes daquela matéria, e eu tô cansado de repetir isso toda vez para você. Faça sempre a pergunta: vou esquecer dessa informação importante? Então, resuma. É perda de tempo colocar no resumo coisas fáceis ou que você já sabe. Outra pergunta: como que eu vou resumir um material muito difícil? Então, gente, assuntos muito difíceis podem demorar mesmo um pouco mais. Nesse caso, eu não recomendo que fique muito preocupado com o tempo. Você pode fazer da seguinte forma: comece fazendo uma leitura atenta e marcando as palavras que você não entende o significado. Primeiro, comece fazendo uma caçada por vocabulário. Depois, faça uma outra leitura. Dessa vez ligando os pontos. E em seguida, faça uma terceira leitura resumindo. E eu tenho outros conselhos a dar. Quanto mais difícil a matéria, mais lenta deve ser a leitura. Se a velocidade começar a te dar sono, é sinal que está na hora de aumentar a velocidade, e assim você pode ir ficando nesse ping-pong de velocidade. Recomendo que as matérias muito difíceis sejam estudadas aos poucos e intercaladas com outras mais fáceis ou medianas, e que se foque nessas matérias difíceis em horários que você está mais descansado, pois essas matérias costumam ser mais exigentes e mais estressantes. Eu falo mais ainda sobre essas matérias um pouco mais difíceis na última aula, que é uma aula extra sobre aprendizagem ativa. Outra pergunta: vale a pena fazer resumos em forma de texto? Não, jamais, leva muito tempo para revisar e muito mais tempo para fazer, tempo jogado fora, pois não costumamos ser eficientes fazendo dessa forma. E eu não preciso mais falar sobre isso aqui. Outra pergunta: vale a pena fazer resumos apenas por uma única técnica? Não. Para cada técnica tem uma utilidade específica. Flashcards são os melhores para memorizar vocabulário, mas podem ser péssimos para resumir grandes conteúdos. Finalidade que seria cumprida melhor pelos mapas mentais ou os resumos tradicionais que eu te ensinei aqui hoje. Outra pergunta: o resumo pode ser editado? Sim, o resumo é algo que deve ser constantemente melhorado, com novas informações. Você pode andar acrescentando novos detalhes, pois a gente sempre aprende algo novo sobre o assunto, não é mesmo? Então, sem problema, se você quiser editar os seus resumos. Outra pergunta: é muita coisa para resumir, não sei o que é mais importante. Aliás, para mim, tudo que eu vejo eu quero memorizar, tudo que eu vejo eu acho que é importante, o que fazer? Na verdade, isso daí é um erro de iniciante. No começo é normal ficar perdido achando que tem que resumir tudo. E eu digo exatamente o oposto: o importante é você entender, não resumir. Resumir vai ser apenas aquilo que você acha essencial ou não quer esquecer. Acredite, depois de entender essa simples ideia, você já vai conseguir resumir com mais eficiência e perder menos tempo. Agora a última pergunta: como ficar bom nos resumos?
Então, gente, a única forma de você ficar bom nos resumos é praticando, não tem outra forma. A dica que eu te dou é que no começo o seu foco deve ser conseguir alinhar de maneira eficiente o entendimento, os resumos e as revisões, de maneira que ambos sejam feitos com uma excelente sincronia. Apenas isso. Bom, então é isso, eu já te dei uma aula sobre resumos e agora a gente vai para o desafio. No desafio em que eu vou te obrigar a praticar tudo que você aprendeu aqui. Beleza? Bora lá! Bom, agora é hora do vamos ver. Agora que é a hora da prática, a hora de botar a mão na massa, mas, como sempre, eu quero ter uma pequena prosa com você antes da gente começar. Cheguei, vamos prosear. Richard Branson, um dos maiores empresários do mundo, tem uma frase muito interessante que quero muito compartilhar com você. A frase é simplesmente: a melhor forma de aprender, seja o que for, é fazendo. Ele tem total razão, pois o conhecimento e a prática andam de mãos dadas. Caso contrário, ficaria impossível você conseguir a habilidade que você quer conseguir. Se você ignora esse conselho, a sua aprendizagem fica igual a casamento de famoso. Acaba rápido, não dura nem 2 semanas. Se você duvida, então faça o seguinte: pegue um livro de receitas, leia o livro inteirinho e sai por aí tentando executar ele para ver se você vai ter aprendido alguma coisa. No caso desse treinamento é a mesmíssima coisa. O conhecimento eu disponibilizo ele 100% para você, mas agora a questão da habilidade, meu amigo, é uma coisa que depende somente, única e exclusivamente de você. Mas nem tudo são flores, a maioria das pessoas desistem no caminho por imaturidade, ou seja, por não aceitar a dor, ou seja, por medo da prática, seja lá o que for. Mas a questão que eu quero dizer para você aqui é que a dor da prática é algo comum, natural e que acontece com todos, inclusive comigo, quando eu estou aprendendo alguma coisa nova e tenho que praticar. Por que eu tenho essa dor? Por que você tem essa dor? Porque todos nós temos essa dor. Por um motivo óbvio, a gente está saindo da nossa zona de conforto. É a mesma coisa que você pegar uma pedra e jogar no rio. Você vê que na hora que a pedra entra em contato com a água, a água começa a criar ondas e vai indo, até chegar o momento em que ela se equilibra a ser como era antes. E a mesma coisa é a nossa dor em relação a algo novo que a gente está aprendendo e praticando. No começo ela é muito grande, mas logo depois você acostuma e nem nota mais ela, aliás, ela nem chega mais a existir. Mas fica a pergunta: como lidar com essa dor de sair da zona de conforto? Essa dor de quebrar a rotina, como lidar com essa dor chata que acontece com todo mundo que quer fazer algo novo? O segredo é algo muito, muito, muito simples. Aceitar. Não existe outra forma, não existe atalho, não existe caminho mais curto. O caminho mais curto que existe é justamente aceitar. E ponto final. Então, depois de muito tempo praticando, você deixa de ser aquele mero pirralhinho que não sabia coisa nenhuma e já passa a ser uma pessoa com bastante experiência e uma enorme maturidade nesse assunto, de tanto praticar. Como diz aquele antigo ditado, macaco velho não pula em galho seco. E a mesma coisa é normal no começo você fazer umas cagadinhas, mas logo depois que você fica mais velho, você fica mais experiente, não as cometendo mais. Por isso eu repito, macaco velho não pula em galho seco. E você só vira macaco velho no negócio quando você começa a praticar, errar, até de fato aprender de verdade. Caso contrário, o seu sucesso na aprendizagem vai ser como aquilo que eu falei, vai ser igual ao casamento de famoso, que não dura nem meia hora e o pessoal já termina já o relacionamento, já aparecendo. É da porta da igreja para casa e da casa para o escritório de advocacia para pedir separação. E a mesma coisa pode ser o seu treinamento, caso você não aceite o desafio. Bom, então agora chega de lenga-lenga e vamos agora ao desafio da semana. Nessa semana a gente vai colocar em prática tudo o que você aprendeu nesse treinamento. Em resumo, o desafio vai ser bem simples. Você vai ter que fazer pelo menos 20 resumos. Mas assim como nos treinamentos anteriores, esses 20 resumos vão ser feitos com muita cautela e vão ser feitos de uma maneira bem didática que eu ainda vou explicar aqui. Vamos primeiro fazer alguns ajustes na sua rotina para facilitar a implantação da técnica. Você vai precisar apenas de lápis de escrever,
canetas ou materiais para colorir, folhas para fazer os resumos, óbvio, né, que você não vai fazer na mão, e o seu caderno, que é próprio para fazer os nossos treinamentos. Então agora pause o vídeo, pegue o seu material e dê play quando já estiver com tudo em mãos. Então, ok. Então agora, em primeiro lugar, vamos definir o contorno do seu treinamento. Quanto tempo por dia você vai dedicar aos estudos usando os resumos? Vale a pena lembrar que não pode ser mais que 3 horas e recomendo que após 1 hora você tenha pelo menos uma pequena pausa de 10 minutos para descansar. Não precisa ser horas seguidas, pode ser um pouco de manhã, um pouco à tarde e um pouquinho à noite. O importante é você fazer completar os 20 resumos. Em quais matérias, disciplinas ou materiais você vai iniciar a implantação? Pode ser artigos, pode ser vídeos, pode ser matéria da escola, da faculdade, por aí vai. Lembrando também que você pode mudar o material o tempo todo, não tem problema, pois o que eu quero é que você pratique os resumos. E só recomendo também que você não use no começo um material muito difícil para estudar em véspera de prova, ou então você vai se ferrar bonito porque você ainda não tem a técnica na mão. Então agora pause o vídeo, tome essas decisões e dê play quando terminar. Agora vamos para a segunda etapa. Agora na segunda etapa você vai imprimir ou fazer a sua folha de monitoramento em comprometimento. A folha de monitoramento deve ficar mais ou menos assim, ó. Como você pode ver, a folha de monitoramento constam todas as etapas que você deve seguir para executar bem a técnica. E eu vou explicar melhor aqui agora. Cada coluna dessas é uma seção de estudos. Cada quadradinho desses é uma etapa da sessão que você tem que fazer com base no que te ensinei nesse treinamento. Você só consegue ir para a próxima sessão se você completar todas as etapas e só consegue ir para o próximo treinamento se completar todas as sessões. Ou seja, você é obrigado a praticar. Logo aqui você tem um QR Code do treinamento para você poder vir direto para o vídeo, para você consultar ou tirar alguma dúvida, sem passar pelas recomendações do YouTube, que é uma verdadeira fonte de distração. E se você não tiver uma impressora e não puder imprimir ou quiser fazer de outra forma, não tem problema, você pode pegar uma folha sulfite e fazer tudo à mão. E é óbvio que você não precisa usar isso daqui tudo sempre que você for fazer uma técnica. Na verdade, essa folha é temporária e serve apenas para você criar o hábito, como se fosse um empurrãozinho que eu estou dando em você para você poder aprender a andar de bicicleta. Então agora pause o vídeo, imprima a folha de monitoramento ou então faça sua folha à mão e em seguida, assim que você terminar, dê play para a gente continuar, beleza? Então agora você está indo para a terceira etapa, então agora eu quero que você prepare o seu caderno para anotar as ideias que vai ter em cada sessão de estudos. Toda vez que você fizer um resumo, você vai tentar anotar aqui 3 observações, sacadas, insights, big ideas que você aprendeu nele. São ideias gerais que vão facilitar muito a sua aprendizagem na técnica e a tornar cada vez mais prática e eficiente, com aperfeiçoamento contínuo. Mais ou menos assim. Então agora vamos deixar tudo pronto agora para todos os resumos que você for fazer. Escreva o número do resumo, número de 1 a 3, usando 2 linhas para cada. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Lembrando que nesse treinamento você vai fazer 20 resumos, ou seja, vai fazer então 20 tópicos desse. Então pronto. Agora você tem a suas folhas de monitoramento prontas para serem usadas ao longo do desafio. Vale lembrar que flashcards são rápidos e fáceis de fazer, logo seria uma trapaça considerar eles como resumo. Então considere um resumo como sendo 20 flashcards no mínimo. Então agora pause o vídeo, faça sua folha de monitoramento e dê play quando terminar. Pronto! Agora é meter a mão na massa, agora fazer tudo o que eu te ensinei aqui. Assim como na técnica anterior que te dei um pequeno roteiro para seguir, nessa aqui não vai ser diferente. Você vai ter um pequeno roteirinho que somente quando completar ele você vai para o próximo nível. E esse roteiro já é a
própria folhinha de monitoramento. Então o roteiro continua sendo a técnica SQ3R, só que com resumos que você aprendeu aqui adicionados a ela. Vamos relembrar aqui as técnicas SQ3R. A pesquisa, o questionamento, a leitura, a recitação e a revisão. E onde entram os resumos nisso tudo? Os resumos vão entrar na hora que você for recitar. No último treinamento você aprendeu a usar mapas mentais. Continue usando caso queira, não tem problema, mas caso você não tenha se adaptado, pode usar o resumo tradicional que eu usei aqui. Mas mesmo assim, use os fluxogramas, use os quadros comparativos, use o programa Anki ou então os próprios flashcards feitos à mão. Eu quero que você aplique essas técnicas que você aprendeu. Eu quero que você saia da sua zona de conforto. Eu quero que você aprenda a aprender. Então agora vamos ver mais ou menos como que vai ficar tudo. Vamos simular tudo. Vamos supor que você está usando a técnica pela primeira vez. Vamos ilustrar bem isso. Chega aqui. Na primeira etapa do roteiro, você vai fazer a pesquisa. Nessa parte vai fazer as coisas que ensinamos no treinamento sobre a técnica SQ3R. Por exemplo, você vai fazer uma pré-leitura, rápida dos títulos, subtítulos, partes grifadas, primeiras e últimas linhas ou parágrafos. Fica a seu critério. Vai ser uma leitura bem rapidazinha mesmo, só para saber do que se trata. Em seguida, vai dar OK na folha. Agora, na segunda etapa, você vai fazer os questionamentos. Recomendo que sejam no mínimo 3. Vai bombardear o texto com perguntas que fazem sentido com o assunto a ser estudado. Por exemplo, qual padrão pode ser identificado aqui que se aplica a tudo que ocorre à minha volta? Qual tipo de esclarecimento que esse assunto a ser estudado pode me trazer? O que tem a ver comigo esse texto? E mais várias outras coisas. Vai dar o OK em questionamento. Agora, na terceira etapa, você vai fazer a leitura propriamente dita do material. Vai grifar as partes que acha mais importantes, parando para refletir um pouquinho. Aqui precisa muito da sua atenção. E em seguida, a gente vai para a quarta etapa. A etapa em que você vai recitar o que aprendeu. No seu caso, você vai fazer os resumos nessa parte. É aqui que o bicho vai pegar. E eu quero pedir para você lembrar de usar todos os tipos de resumos que aprendeu aqui. Desde os tradicionais até os quadros comparativos, os fluxogramas e de aí em diante. Agora terminou? Clique em OK. Então agora na quinta etapa você vai revisar o que aprendeu aqui da sua forma. Mas eu aviso que no próximo treinamento vai ser sobre revisões e lá você vai ter que fazer tudo certinho. Então por enquanto faz aqui da sua forma mesmo, mais fácil, beleza? Então pronto, acabou, você acabou de fazer uma sessão com a técnica. E agora você vai anotar as ideias que você teve no caderninho da maestria. Como eu posso fazer para melhorar essa técnica na próxima vez que eu for usar ela? Como que eu posso fazer para poupar tempo? Como que eu posso fazer para indo aprimorando cada vez mais minha sessão de estudos? Quais foram os erros que eu cometi? E por aí vai. E vale lembrar aquilo que eu já falei, no começo vai ser normal você sentir um pouco de dificuldade, pois você não está habituado. Mas você vai reparar que ao chegar no final, a partir da 20ª aplicação, já vai conseguir fazer tudo no piloto automático e executar tudo com muita facilidade e maestria. Beleza? Mas antes da gente encerrar aqui, eu quero te pedir um pequeno favor. Me ajude a deixar esse treinamento uma merda. Eu vou explicar melhor. Esse treinamento busca perfeição, mas ele não é perfeito. E é pensando na busca pela perfeição que o projeto Estuda que a Vida Muda funciona de maneira colaborativa, onde todos ajudam, mesmo como podem, com uma pequena ajudinha sendo feita através de sugestões de melhorias para melhorar o próximo treinamento sobre esse mesmo assunto quando ele for atualizado. O nosso objetivo é simplesmente deixar esse treinamento que você está fazendo agora parecendo literalmente uma merda em comparação com o próximo que você vai fazer. Eu quero que o próximo que você for fazer seja infinitas vezes melhor do que esse, e para isso eu preciso de sugestão. E para você me enviar essa sugestão, você mande merda@estudaqueavidamuda.com.br, pois é fazendo merda é que adubamos esse treinamento. Pode ser sugestão sobre forma de melhor fazer o desafio, pode ser sugestão sobre alguns erros que eu cometi, pode ser sugestão sobre formas que eu poderia estar explicando melhor, pode ser algum assunto relacionado ao tema, pode ser algo que você fez e que facilitou muito a sua vida nos desafios e que eu poderia colocar para todo mundo também fazer. Pode ser de tudo que você imagina e eu leio cada e-mail com toda a atenção do mundo. Beleza? Posso contar com você?
Então tá joia. No próximo treinamento você vai aprender a memorizar os assuntos que estuda através de revisões, aprendendo muito sobre o cérebro e ainda conseguindo deixar aquele trem lá dos estudos parado por muito tempo na sua memória. Então é isso, pessoal. Bora lá, bora praticar o que aprendeu aqui. Te desejo uma boa sorte, te desejo um bom desafio. E se você precisar de algum conselho, pode perguntar aqui na comunidade que a galera que responde você, beleza? E o melhor, o que você nunca pode se esquecer, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Beleza? Estuda que a vida muda. Até!